A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim, que vocês tenham tido uma semana abençoada. E hoje nós vamos estudar mais uma lição, nós vamos estudar a lição de número 7. E o tema da nossa lição de hoje é o Deus que cura. Deus cura ainda? Sim, Deus continua curando. Deus curou no passado? Com certeza. E Ele continua curando, não é verdade? Se vocês pararem assim para puxar assim lá na memória de vocês, quantas vezes vocês já viram Deus curar? Quantas histórias a gente não fica sabendo que Deus curou? A tia já foi curada. A tia já foi curada pelo Senhor já algumas vezes. Então, Deus continua curando, e é isso que nós vamos ver na lição de hoje, tá bom? A nossa lição, o texto da nossa lição, ela está baseada no livro de 2 Reis, é o capítulo 5 e o versículo de 1 ao 19. Vocês pegam a Bíblia de vocês, façam a leitura, tá bom? E o nosso memorizando está no livro de Salmos, de número 103, e o versículo 3, que nos diz assim: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. A tia vai repetir: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Quando o Senhor, ele foi crucificado, quando Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado por quê? Por que ele morreu na cruz do Calvário? Para nos salvar. E além dele nos salvar, além dele levar sobre ele todos os nossos pecados, que ele diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele também levou sobre si as nossas enfermidades. E isso está lá em Isaías. O profeta Isaías, ele confirmou isso. Está no livro de Isaías, é o capítulo 53 e o versículo 5. Né? Lá o profeta Isaías, ele afirma que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades. Então, Jesus, ele tem o poder para perdoar os nossos pecados e curar as nossas doenças. Então, nada é impossível para Deus. Nada, nada, nada. Seja um problema que você não está achando a saída, que você olha para todas as direções e você não vê a saída. Seja uma enfermidade. Quantas vezes assim nós ficamos sabendo que uma pessoa próxima de nós, né, está com uma enfermidade, os médicos já desenganou. Para Deus, nada é impossível. Nada, nada é impossível. Só que nós temos que entender também que o Senhor, ele age conforme a sua vontade e no tempo que o Senhor bem entender. Então, o que acontece? Nós também temos que ter paciência, perseverar na oração, perseverar ali fiel ao Senhor, né? Só se o Senhor está demorando agir no meu problema, então eu vou desanimar. Não, não pode, porque nós cristãos, muitas vezes, nós somos testados também. Ai, somos testados, tia? Sim, a nossa fé também é testada. Então, nós devemos ser perseverantes. Por quê? O Senhor nos cura e Ele continua curando, tá? Hoje, a nossa lição, ela vai nos contar a história de Naamã. Naamã, eu já sei sobre Naamã. Sim, Naamã, bem assim, a história de Naamã é bem conhecida, né? Naamã, quem que era Naamã? Naamã, ele era um respeitado comandante do exército da Síria. Então, ele estava ali naquele patamar, sabe?
do comandante, ele era um respeitado, ou seja, ele era um alto escalão, né? Não era qualquer coisa, não. Ele era o poderoso lá do exército da Síria. E Naamã, ele foi acometido de uma terrível doença. Naquela época, era uma doença terrível. É até hoje, né? Mas aqui hoje a gente quase não... A tia, particularmente, a tia nunca viu uma pessoa assim que tenha lepra ou que tenha tido, né? Então, assim, hoje a gente quase não ouve falar, mas antigamente, sim, né? Então, apesar de toda a autoridade dele, a influência dele, ele... Passou uma moto aqui, ó. Ele não conseguia se curar, né? Então, ele tinha essa doença que era a lepra. Então, o que aconteceu? Um dia, ele tinha uma menina que ela era serva da esposa de Naamã. Essa menina servia a esposa de Naamã. E um dia ela falou para a esposa de Naamã, né, que se Naamã fosse até um profeta que tinha em Samaria, Naamã seria curado. E quem que era esse profeta que estava lá em Samaria? Era o profeta Eliseu. Então, Naamã, ouvindo aquilo, ele pensou, nossa, eu tenho uma chance, eu vou até lá esse profeta. E aí ele chegou até o rei da Síria e pediu permissão para ele ir até Samaria, para ele ir até lá. E o rei da Síria, né, autorizou que ele fosse. E ainda mandou com ele uma carta de apresentação. Olha, esse é Naamã, comandante, darará, né? Então, teve altas recomendações. E Naamã foi. Quando chegou lá, Naamã apresentou essa carta ao rei de Israel, porque Samaria ficava em Israel. Então, Naamã apresentou essa carta ao rei de Israel. E quando o rei leu a carta, ele rasgou as suas vestes. Eu te imagino que ele deve ter ficado enfurecido, né? Ele rasgou as suas vestes e disse a Naamã a seguinte forma: esta carta me pede para curá-lo. Como? Por acaso sou Deus? Tenho eu poder para dar a vida ou tirá-la? Ele falou desse jeito para Naamã. O que ele estava dizendo ali? Eu não posso fazer nada por você. Quem sou eu para fazer alguma coisa por você? Ele já deixou claro ali para Naamã que ele não tinha solução para Naamã. Só que Eliseu ficou sabendo, o profeta Eliseu tomou conhecimento sobre o ocorrido. Que o rei tinha rasgado as vestes, que o rei tinha falado assim com Naamã. E o profeta Eliseu disse ao rei: mande-o a mim, e lhe mostrarei que há profeta em Israel. Então, Naamã, ele foi até a casa do profeta. Mas, para surpresa dele, Eliseu não foi lá falar com ele. Ah, tia, mas Eliseu não foi? Ele foi até a casa do Eliseu não foi falar com ele? Não, o profeta Eliseu não saiu para receber Naamã. Ele mandou um empregado dele falar com Naamã, pediu para que o empregado fosse dar um recado para Naamã. E qual que era o recado? Que Naamã deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim ele ficaria curado. E vocês acham que aconteceu o quê? Ah, tia, Naamã foi lá e deu um mergulho. Sim, mas antes disso, Naamã se irou.
ele se sentiu ofendido, porque ele imaginou assim, eu sou um comandante, sou do patamar mais alto do exército, sou o comandante mais respeitado do exército da Síria. E esse homem não sai para falar comigo. Quem que ele pensa que ele é? Ele se indignou, porque ele se sentiu assim ofendido. Porque que ele achou assim, que esse profeta não veio falar comigo? Mandou um empregado vir falar comigo e mandou eu ir mergulhar no Rio Jordão. Ele imaginou que Eliseu fosse lá, ia conversar com ele. A tia imagina, tá? Na mente da tia. A tia imagina que ele ia até oferecer um cafezinho para Naamã, né? Só que ele se decepcionou. Então ele achou que Eliseu ia lá, ia fazer todas as honras para ele, ia orar por ele, pôr a mão sobre ele e ele ia sair curado. Mas não foi do jeito que ele quis. Ó, você viu o que o Senhor fez? Espera aí, Naamã, eu vou te curar. Mas não vai ser do seu jeito, não, Naamã. Vai ser do meu jeito. O Senhor estava querendo dizer isso para Naamã, mas ele ficou todo orgulhoso, todo indignado. Não, eu não vou. E ele realmente não queria ir. A hora que vocês lerem o texto aí, vocês vão ver que Naamã ele não queria ir. Ele ficou indignado. Ele falou assim: na Síria há rios melhores do que este. Porque ele não queria o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão estava um rio sujo. Estava sujo, então ele não queria. Ele queria, como que eu vou lá naquele rio sujo mergulhar? Sendo que na Síria eu tenho rios muito melhores. Então ele se dignou e falou assim, não, eu não vou, pronto, acabou. Só que aí, os servos de Naamã, que estavam com Naamã, interviu. Por quê? Porque essa atitude de Naamã foi uma atitude orgulhosa, de orgulho, de soberba, entendeu? E isso é pecado. O orgulho, a soberba é pecado, que quase levou Naamã a perder a bênção dele. E a tia trazendo hoje para os dias atuais, faz com que nós possamos perder as nossas bênçãos também. Porque às vezes Deus, você quer uma bênção de Deus, você quer ser curado, mas às vezes Deus requer algo de você. Deus quer que você passe por um processo e às vezes você não quer passar. E aí você fica com orgulho, não, eu não aceito ser assim, eu não aceito ser tratado dessa forma. E aí o que acontece? Você quer agir por suas próprias mãos, o que acontece? Perde a bênção. É sério, né? Perde a bênção. E Naamã quase perdeu a bênção. Então a humildade, ela é o pré-requisito para nós obedecermos às orientações do Senhor e sermos abençoados, né? Então, até nessa situação aí, ó, de Naamã ser orgulhoso e tudo mais, Deus ainda usou, Deus interviu nessa situação de Naamã e usou quem? Usou os servos dele, os servos de Naamã. Os servos de Naamã foi lá, conversou com Naamã e lhe disseram, Senhor, se ele pedisse algo difícil, não faria? Naamã parou, pensou e decidiu fazer como o profeta lhe ordenara. Por quê? O que os discípulos de Naamã, os servos de Naamã quis dizer para Naamã? Senhor, olha, Senhor, ele está te dando a opção da cura. O senhor quer ficar curado, o senhor não quer ficar leproso, vai levar à morte. Então, tudo que pedir para o senhor fazer, o senhor não vai fazer para ser curado? Se for a coisa mais difícil, o senhor não vai fazer? Então, Naamã abriu os olhos dele, né? Os servos de Naamã fez com que ele abrisse os olhos. Mas nisso aí, Deus já estava trabalhando, né? Olha, Naamã, acorda, seja humilde, senão você vai perder sua bênção. Se você continuar nesse orgulho aí, Naamã, você vai perder sua bênção. Então, Naamã despertou, né? Falou, não, eu quero ficar curado. Então, ele foi lá com a comitiva dele lá até o Rio Jordão.
e fez exatamente como o profeta Eliseu lhe ordenara. Ele deu os 7 mergulhos. Ah, tia, mas foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Não tem aquele hino que fala assim, 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. Então, ele deu os 7 mergulhos no Jordão e quando ele levantou, a pele dele estava que nem uma pele de bebê. A pele dele se restaurou, ele foi curado da lepra e ficou com aquela pele bonita. E ele se alegrou. E ele reconheceu, nossa, eu errei, né? Então ele todo feliz, todo alegre, ele voltou até o profeta Eliseu, ele foi de volta lá para agradecer o profeta Eliseu. E ao encontrar o profeta, ele disse para Eliseu, agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O nosso Deus. Então, Naamã ele voltou para o país dele, que era a Síria, crendo de todo o coração que só o Senhor é Deus. Então, o que nós aprendemos de hoje, nós tiramos, né, na lição de hoje? Que Deus, ele cura, é no tempo dele e conforme ele quer, porque ele age conforme ele quer, né? E nós vimos também o quê? Que o orgulho, a soberba, ela pode nos levar à destruição, pode nos fazer pecar, nos fazer perder as nossas bênçãos. E nós vimos que Naamã, por causa disso, ele quase perdeu a bênção dele, porque ele se achava muito importante para receber a orientação de um empregado profeta. Ele esperava que o profeta fosse lá falar com ele, né? Então, Deus, ele cuidou da situação, mesmo com a prepotência de Naamã, com todo o orgulho, Deus cuidou da situação, trabalhou conforme Deus quis, fez Naamã reconhecer, não, você tem que ser humilde, tem que me obedecer, se você quiser receber a sua bênção e a sua cura, tá? Então, a tia espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido que Deus ele continua curando e que tudo é conforme a vontade do Senhor e que nós temos que nos submeter à vontade do Senhor e fazer conforme o Senhor quer, né? Porque o orgulho não vai nos levar a nada, tá bom? A tia espera que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a tia, tá bom? Um beijo, meus amores, fique com Deus e até a próxima aula e Deus abençoe vocês.